Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Que bom estarmos aqui nessa manhã para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Hoje uma manhã especial de Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Assembleia de Deus de Petrópolis, em Magé. E é realmente um prazer estar com você nesta manhã para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, você que está conosco para estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá? Você vai encontrar na sua Bíblia Efésios. Nós hoje estudaremos Efésios, capítulo de número 2. Na verdade, nós estudaremos 2 versículos apenas. Eu vou me deter nesses 2 versículos. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12 apenas, tá bom? Somente esses 2 versículos é o tema hoje, é o texto base para o estudo desta manhã. E se alguém tiver alguma pergunta durante a aula, que a gente está ministrando aqui uma aula de escola dominical, uma aula de estudo da palavra de Deus, você vai conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E se porventura alguém tiver alguma dúvida com relação ao tema, você vai mandar, ali está a Fernanda, minha esposa, ela está fazendo anotações, se alguém quiser perguntar algo dentro do tema, manda para a gente, se der tempo a gente responde. Bom, o tema da nossa lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Tá, então vamos entender o que nós vamos estudar nesta manhã. O que nós vamos estudar nesta manhã é qual era a nossa condição antes de conhecermos Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque antes de conhecermos Jesus e de termos um encontro real com Jesus e recebermos Jesus como nosso Salvador, nós tínhamos uma vida. Depois que tomamos a decisão por Jesus, recebemos a Jesus, nos encontramos com Ele, Ele nos abraçou, nos resgatou, nos salvou, nós temos uma outra vida. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo foi um divisor de águas na nossa vida. Jesus foi um divisor de águas na nossa vida. Tínhamos uma vida antes de Cristo e temos outra vida depois que conhecemos a Cristo. Tá, mas o que nós queremos estudar? É o que a Bíblia diz sobre nós, sobre cada um de nós, que antes de conhecermos Jesus, o que a Bíblia diz que nós éramos? Como vivíamos? Tá? Então, vamos pensar nisso, porque o estudo de hoje, a temática é essa. O que éramos sem Deus? Como vivíamos sem Deus? Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos Deus? Antes de conhecermos Jesus e entregarmos o nosso coração a Jesus, nós tínhamos Deus? Será que Deus realmente estava conosco? É uma questão a pensar e eu queria que pensasse sobre isso. Porque Paulo vai falar sobre a condição de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não recebeu Jesus. Vamos estudar sobre isso nesta manhã. Prepara a sua Bíblia, prepara papel e caneta e vamos lá. O tema diz assim: a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo, eu queria até convidar você para ler comigo o texto áureo. Eu vou ler aqui, você lê na sua casa, os irmãos podem ler aqui também. Vamos fazer uma leitura todos juntos. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, está falando de passado, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Espere um pouquinho que você vai entender isso. Espere um pouquinho que eu vou explicar isso aí com detalhes para você. Verdade prática para nós diz assim: outrora, ou seja, em outro tempo, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se
descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Uma coisa eu quero destacar para você que está me assistindo, como hoje é um estudo bíblico, é gentios. Todas as vezes que a Bíblia se refere a gentios, a Bíblia se refere àquele povo que não é o povo judeu, tá? Porque na perspectiva de Deus, existia pelo menos dois povos no mundo na época de Jesus: os judeus e os gentios. Quem eram os judeus? Os judeus são a descendência de Abraão, os filhos de Abraão. Esses são os judeus. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram filhos de Abraão, não eram descendência de Abraão. De todas as nações eram chamados de gentios. Significa dizer, se hoje o apóstolo Paulo estivesse em nosso meio, e vamos imaginar que ele está lá na Ásia pregando o evangelho, e de repente ele pega lá um barco, um navio, e vem para o Brasil pregar a palavra. Ele vai descobrir que existe na América um povo gentio. Então, gentio são povos, nações, populações que não são judeus. Então, a Bíblia chama todos aqueles que não são judeus de gentios, tá? E Paulo vai falar exatamente da condição dos gentios, tá? Daqueles que não são judeus e estavam sem Deus, tá? Efésios capítulo 2, bota aí de novo, versículo 11. Agora sim, é a leitura bíblica. Eu nem vou fazer a leitura de Romanos que está na revista, para não confundir a mente de vocês. Nem vou fazer a leitura de Romanos. Vamos nos deter apenas na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Mais uma vez a leitura, para que a gente possa ficar bem atento. Diz assim, vocês podem ler comigo aí, os irmãos podem ler comigo aqui na igreja. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, ou seja, gentios no corpo, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, qual o tempo? Sem Deus, no tempo que eles viviam sem Deus, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, vai anotando aí, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é sério, hein? Paulo está dizendo que os gentios, antes de conhecer Jesus, eles estavam separados, estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Olha o que está escrito aí. Era estranho aos concertos da promessa, não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Meu Deus, que condição terrível. E é isso que nós vamos estudar hoje, nessa manhã. Prepara aí para a gente estudar. Então vamos meditar então na palavra. Diz assim, na introdução da nossa revista diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Bom, a primeira coisa importante que eu quero chamar a tua atenção, como hoje é um estudo da palavra e você quer aprender um pouquinho mais da palavra, Paulo vai escrever sobre circuncisão. Eu vou até pedir o Lohan, ele vai me ajudar, porque nós vamos colocar alguns textos aqui. Para a gente poder, preste bem atenção, você que é estudante da Bíblia, hoje eu estou aqui com um grupo que gosta de estudar a palavra. Para a gente aprender um pouco mais da palavra, nós precisamos também conhecer um pouco também culturas. É muito importante conhecer culturas. E se tem uma cultura que nós precisamos conhecer bem, para entendermos ainda melhor a palavra, é a cultura judaica. Porque vocês sabem que Jesus era um judeu, se manifestou como um judeu na terra, tá? É por isso que o diabo detesta judeus. Jesus era um judeu, ele se manifesta como um judeu. Aí você entende por que Hitler nutria um ódio tão grande contra os judeus a ponto de matar milhões de judeus. Então preste bem atenção nisso. Jesus é um judeu, ele se manifesta como judeu. Jesus vive numa cultura judaica. Então, para nós entendermos muito daquilo que Jesus ensina,
fala e vive, nós precisamos entender o contexto judaico, a cultura judaica é extremamente fundamental para a gente poder compreender um pouco mais a Bíblia. E tem um conceito judaico que nós chamamos de circuncisão, tá? E Paulo vai escrever no versículo 2, Efésios 2, versículo de número 11, lembrai-vos que vós no outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão. Então Paulo diz assim para os gentios, Paulo está escrevendo assim, vocês se lembram que antes de vocês conhecerem a Jesus, vocês eram chamados de incircuncisos, ou incircuncisão? Tá, mas a gente precisa entender o que é a incircuncisão, ou o que é a circuncisão. Preste bem atenção, a circuncisão era um sinal que todo judeu trazia consigo em seu corpo, uma marca que sinalizava que ele pertencia a Deus. Era um pacto entre um judeu e Deus, era a circuncisão. O que era a circuncisão? Era um pequeno corte que era feito no prepúcio, ou seja, no órgão masculino, no órgão íntimo masculino, era feito um pequeno corte, uma cisão, tá? Bem parecida com o que chamamos de cirurgia da fimose. É um corte no prepúcio, no órgão sexual masculino. Aquele corte que era feito ali, dava àquele judeu o sinal da aliança, era um pacto. E quem foi que estabeleceu isso, pastor? Quem foi que disse que eles tinham que fazer isso? O próprio Deus. Deus vai exigir do seu povo um sinal de aliança. No corpo eles deveriam ter esse sinal. Então eu preciso ministrar para você isso. Vamos então estudar um pouquinho sobre circuncisão. A primeira coisa importante, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Vamos aprender sobre circuncisão nesta manhã. Gênesis 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. Versículo de número 10. Olha Gênesis 17, versículo de número 10. Olha aí, Deus falando com quem? Com Abrão. Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abrão. Deus está falando com Abrão. Gênesis 17, 10. Diz assim, este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Então Deus está falando com Abrão, dizendo assim, nós vamos fazer um pacto. Vou fazer um pacto contigo e você faz um pacto comigo. E esse pacto vai servir para todas as tuas gerações. Tá? E qual seria o pacto? Versículo 10. Que todo macho, todo menino será circuncidado. Então Deus que estabeleceu esse sinal. Que todo menino era circuncidado. Então era muito comum um judeu, um menino, quando nascia um menino judeu, com cerca de 8 dias de vida, ele era levado ao local religioso, na época dos patriarcas, os próprios patriarcas que faziam isso, na época de Moisés, os próprios sacerdotes faziam, e Jesus também foi circuncidado, Paulo foi circuncidado, todo judeu tinha que ser circuncidado, era um sinal, era a marca da aliança, tinha que ter essa marca. E Paulo está dizendo lá em Efésios, espera aí que eu vou chegar lá, que eles não tinham esse sinal. Mas espera aí, vamos continuar. Outra coisa importante, todo judeu tinha que ter esse sinal. Não ter esse sinal era um sinal de que não tinha aliança com Deus. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 4. Olha que texto interessante. Nós estamos estudando a palavra, então vai anotando aí, porque é muito importante o estudo da palavra. Êxodo capítulo de número 4, abra a tua Bíblia por favor, versículo 24. Êxodo 4, 24. Diz assim, pede a Eliseu para pegar, porque eu vou precisar do texto. Êxodo capítulo 4, versículo 24 diz assim, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou quem? Moisés. Agora o texto está falando de Moisés. O Senhor o encontrou e o quis matar. Deus quis matar Moisés. Meu Deus. Que é isso? Deus o encontrou, Moisés está caminhando. Moisés está indo cumprir a missão no Egito.
E quando Moisés está indo para o Egito para cumprir a missão, Deus encontra Moisés no caminho e quer matar Moisés. Gente, o que é isso? E por que Deus quis matar Moisés? Tudo leva a crer, segundo a tradição judaica, que Moisés ficou enfermo, muito enfermo, e aquela enfermidade era uma ação de Deus para disciplinar Moisés. Mas por que Deus queria disciplinar Moisés? Vem cá, Eliseu, por favor. Deixa eu beber uma água aqui, porque hoje o negócio vai ficar estreito aqui. Me dá uma água aqui, obrigado, Eliseu. Obrigado. Bom, Moisés está indo cumprir a missão. Foi Deus que mandou. E agora esse Deus que mandou Moisés vai querer matar Moisés no caminho. Tudo leva a crer, segundo a tradição judaica, que Moisés ficou doente. Muito doente. E olha o que diz o versículo de número 25. Então, Zípora, quem é Zípora? A esposa, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Quando Zípora percebe que aquela ação que Deus está fazendo com Moisés, Deus está cobrando de Moisés o que? A circuncisão do filho. Moisés não estava cumprindo o propósito do pacto. E como fazer a missão de Deus sem ter o pacto? Zípora, por isso que a tradição judaica acredita que Moisés estava muito doente. Porque quem fazia a circuncisão, quem era? O pai. Mas como Moisés está debilitado, a própria Zípora pega a criança imediatamente, vai despir a criança e vai fazer a cirurgia, vai fazer o corte no prepúcio como sinal da aliança, porque a criança não tinha o sinal da aliança. Moisés estava infringindo o pacto, e Deus agora quer matar Moisés. Olha o que diz o texto. E aí no versículo de número 26, e desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa de quê? Por causa da circuncisão. Nós não fizemos a circuncisão do nosso filho. E agora Deus quer te matar. E ela pega, uma mulher sábia, pega a criança, faz logo a circuncisão. E Deus ali aplaca a sua ira. Para você ver como a circuncisão era importante e necessária. Como era importante e necessária. Olha, a circuncisão, então, a partir do momento que tinha circuncisão, tem aliança com Deus. Tem o pacto com Deus, tem que ter o pacto. Se não tivesse o pacto, não poderia usufruir dos benefícios de Deus. É por isso que Deus não permitiu Moisés ir ao Egito sem o pacto, sem a aliança. Senão quem ia matar ele ia ser Faraó. Ele se tornaria vulnerável aos ataques do inimigo. E Deus ali permite algo para alertar Moisés, dizer: o pacto. Tá. Diz o texto, Êxodo capítulo 12, por isso que é importante conhecer sobre a circuncisão. Abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 48. Olha como é que era importante a circuncisão. Êxodo 12, 48. Acharam? Diz assim: porém se algum estrangeiro se hospedar contigo, agora Deus está falando com o povo de Deus no Egito. Se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então, se um estrangeiro, que havia muitos estrangeiros no Egito escravos, e o anjo da morte vai vir, e tem que comer a Páscoa e ter o sangue nos umbrais da porta, para ser protegido. E se algum estrangeiro que está ali cativo quisesse ter os benefícios da proteção de Deus, tinha que ser circuncidado, tinha que ter o sinal do pacto. Aí diz o texto, versículo 48: se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela.
Então não poderia comer a Páscoa sem ter o sinal do pacto. Não poderia participar da Páscoa sem ter o sinal do pacto. Mesmo que fosse estrangeiro, Deus então abre a porta para todos. Diz assim, não apenas os judeus, mas os gentios também podem ser circuncidados. Podem receber a marca do pacto e serão protegidos. Está dando para entender? Os irmãos estão compreendendo? Então teria que ter a marca da aliança. E essa marca, gente, era tão profunda que o povo de Deus, os crentes em Jesus, os judeus, os hebreus, né, que nós chamamos, eles quando viam alguém ímpio, eles chamavam o ímpio de quê? De quê? Incircunciso. É por isso que quando Davi foi enfrentar Golias, a primeira coisa que Davi falou, quem é este? Incircunciso, ou seja, eu tenho uma aliança com Deus, ele não, então Deus está comigo e não está com ele. Então Israel via os povos como incircuncisos e Israel como circunciso, aqueles que têm aliança com Deus. Está dando para entender? Gente, essa questão da incircuncisão, ela é tão forte, é pena que o tempo é pouco e já foi um bom tempo que não poderia ter ido, mas é tão forte essa questão da circuncisão, que no Novo Testamento, lá depois de anos e anos e anos, essa questão da circuncisão continuava bem presente até na igreja cristã. Vamos ver isso? Atos capítulo de número 11, abra a sua Bíblia em Atos, eu vou mostrar para vocês que muitos anos depois, cerca de, vamos imaginar aí, mais ou menos 1000 anos depois, a questão da circuncisão ainda está bem presente, até mesmo na igreja. E quer ver, irmã Fernanda, que gosta de estudar a palavra, minha esposa que está aqui, o meu querido Eliseu, esse povo, a circuncisão é algo tão profundo, que a grande pergunta que vai surgir na igreja é, e os crentes da nova aliança, tem que ter a circuncisão? Os crentes da nova aliança precisam ter também esta marca? Isso vai ser um grande debate teológico dentro da igreja. Por quê? Porque um grupo vai dizer, olha, precisa ter a circuncisão. Olhe para a Bíblia que vocês vão ver que desde o passado, todos que eram com Deus, tinham parte com Deus, precisavam ser circuncidados. E outros diziam, não há necessidade mais da circuncisão. E a grande pergunta que se fazia é necessária a circuncisão ou não é necessária a circuncisão? Aleluia. Aí, olha o capítulo 11 de Atos. Atos capítulo de número 11 diz assim, versículo 1. A partir do 1 diz assim, e ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Quem tinha recebido a palavra? Os gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos incircuncisos, os povos que não eram da nação de Israel, tinham recebido a palavra. Versículo 2, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram quem eram os da circuncisão? Os judeus que defendiam que todo aquele que quisesse receber Deus, precisava se circuncidar. Então, subiu a Pedro a Jerusalém, disputavam, havia uma disputa aí, uma discussão entre ele com os que eram da circuncisão, dizendo, versículo 3, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles, porque para o judeu, um judeu não pode entrar na casa de alguém incircunciso. Um judeu não pode sentar à mesa e comer com o incircunciso. Só que tem uma coisa, a discussão aqui é por causa da casa de Cornélio. Pedro, quando foi na casa de Cornélio, Pedro também não queria ir, porque Pedro considerava Cornélio um gentio incircunciso. Só que Pedro teve uma visão, descia do céu um grande lençol cheio de animais imundos, e Deus falava com Pedro em sonhos, mata e come. Aí Pedro questionava, dizia, mas Senhor, como eu vou comer isso tão imundo? Não faça tu imundo aquilo que Deus purificou. Oh meu Deus, estou sentindo presença de Deus aqui.
Deus já estava falando com Pedro que a circuncisão não era como os judeus agora interpretavam. Aí Pedro vai lá na casa de Cornélio. Cornélio não é circuncidado. O grupo que está na casa de Cornélio em Atos também não é circuncidado. Pedro começa a pregar a palavra. Pedro começa a anunciar a palavra. E sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai descer na casa de Cornélio, mesmo eles não tendo a marca do pacto, mas aceitando a palavra no coração. O Espírito vai descer na casa de Cornélio e vai encher todos eles com o Espírito Santo. Aleluia. Ali Deus estava mandando uma mensagem: qual? Não é necessário mais a circuncisão. Foi na casa de Cornélio que Deus confirmou que não havia mais necessidade de fazer essa cirurgia para um pacto religioso. Que agora a circuncisão seria feita onde? Por Deus, não por homem, por Deus. Aonde, pastor? No prepúcio? Não, no coração. Oh, glória, quem está recebendo, diga glória a Deus aí. Porque o sinal da aliança desde Abraão era feito por mãos humanas, no órgão íntimo. Olha o termo, íntimo. Íntimo, o homem fazia no íntimo do outro homem um sinal, um pacto. Agora Deus está dizendo: não, agora não é o homem que vai fazer o sinal, sou eu que vou fazer o sinal. Aonde? No íntimo. Aonde? No coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. É por isso que você agora compreende por que Deus escolheu logo o prepúcio. Por quê? Prepúcio fala de intimidade. A marca era feita no local íntimo, mais íntimo do homem. E na nova aliança, então, quem vai fazer essa marca? Deus, no local mais íntimo do homem. Aonde? O coração. Se o teu coração tem esta marca, dê glória a Deus. Se Deus te circuncidou no teu coração, existe uma marca da aliança no teu coração, dê glória a Deus. Estou vendo que os irmãos estão entendendo, estão dando glória a Deus. Tá bom, então agora nós entendemos um pouquinho o contexto que Paulo está trabalhando, exatamente esse contexto da circuncisão e da incircuncisão. Voltemos agora para a nossa revista, como eu já fiz uma pequena introdução sobre circuncisão, voltemos para a nossa revista. Então, circuncisão na nossa revista é exatamente isso, a remoção cirúrgica do prepúcio. O significado religioso da circuncisão, gente, sempre foi o quê? Separação. Todos aqueles lá na antiga aliança que tinham um sinal, deveriam ser separados para Deus. E na nova aliança, todos aqueles que têm a marca no íntimo, que é o Espírito de Deus, também são separados para Deus. Você também tem a marca, você é separado. Você tem a marca de Deus em seu corpo, é a marca, é o sinal. E que sinal é esse? É o selo do Espírito de Deus. Tá? Então Paulo vai dizer que essa marca agora é feita onde, pastor? No coração. É no coração que é feita, quer ver? Eu vou até usar um texto. Vamos ler aqui na nossa revista, está escrito assim: o apóstolo, tópico de número 1 ainda, tá? Você que está com a revista, no tópico de número 1, número 3. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas que a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha, vamos ver isso na Bíblia? Romanos capítulo 2, abra a sua Bíblia. Gente, o que nós estamos estudando aqui é muito sólido. É alimento muito sólido para a nossa vida. É teologia. Romanos capítulo de número 2. É tão importante nós estudarmos a palavra. Romanos capítulo de número 2. Versículo 29. Bota na tela para mim, por favor. Romanos 2, 29. Tem gente aqui nos assistindo. Tem pessoas dando glória a Deus. Tem pessoas aqui dizendo que são marcadas pelo Espírito de Deus. E eu estou feliz por isso. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos
capítulo 2, versículo 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo que quem faz agora a circuncisão não são os homens. Quem faz a circuncisão agora é Deus. E Deus faz aonde? No prepúcio? Não, no coração, no íntimo. Aleluia, oh aleluia. O que significa isso? Deixa eu tentar explicar para você. Quando nascia um judeu, vou tentar explicar com uma forma bem objetiva. Quando um judeu nascia, olha o termo, nascia. Então o pai pegava aquele menino nascido e fazia uma aliança com Deus, com aquela criança. A criança recebia um pacto, um sinal. Era feito um sinal para que esta criança fosse de Deus. Ela agora tem um dono, é Deus, é o Senhor dela, ela tem um pacto com Deus. Na nova aliança, quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, e Deus, o Pai, nos pega e nos marca, nos faz um sinal. Nós temos um pacto, uma aliança com Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta manhã? Tudo na Bíblia tem um sentido, gente. Tudo na Bíblia tem sentido, só precisamos estudar para compreender os sentidos das coisas que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada por dizer, tem sempre algo misterioso, algo profundo que Deus deseja nos ensinar na sua palavra. Quer ver? Abra a sua Bíblia, por favor. Vou continuar. Gálatas, gente, a carta de Paulo aos Gálatas, para quem quer estudar essa temática, Gálatas, Paulo trata exatamente sobre isso em Gálatas. Então, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Então, deixo até como lição para você estudar em casa. Leia Gálatas, porque Paulo vai trabalhar muito essa temática de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Olha que texto maravilhoso da palavra. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não importa se você não tem o sinal do pacto externo, como os judeus têm, porque para Deus o que importa agora não é o sinal externo, é o sinal interno. Você nasceu de novo. O mais importante, é isso que Paulo está dizendo. Não adianta ter um sinal externo e não ter o sinal interno. Não adianta externamente aparentar ser uma coisa e internamente não é. É isso que Paulo está dizendo. Muitos judeus tinham o pacto, tinham o sinal, tinham o prepúcio cortado, mas não tinham vida com Deus. Para Deus o mais importante não é o sinal externo, é o sinal interno. E tem gente que está entendendo o que eu estou pregando. Oh, glória a Deus. Tem gente que está pegando mistério aí. Tem muita gente com sinal externo, mas não tem sinal interno. Não tem mudança de vida. Está mudado por fora aparentemente, mas não tem mudança interna. Para Deus o mais importante não é o sinal externo, é o sinal interno. Tem gente que está pegando esse mistério, está entendendo o que eu estou falando, está entendendo o que Paulo quis dizer para os judeus da sua época. Que se jactavam, eu tenho um sinal, eu tenho um pacto, meu prepúcio está cortado. Paulo diz grande coisa. Para Deus o mais importante não é o prepúcio cortado, para Deus o mais importante é ser uma nova criatura. Meu Deus do céu, esse negócio é forte demais. É forte demais esse negócio, gente. Oh, glória a Deus. Abre a tua Bíblia, vamos continuar. Falei que nós íamos estudar a Bíblia, então vamos estudar Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia aí. A partir do primeiro versículo, Lohan. Paulo é terrível em Filipenses capítulo 3. Dá uma olhada aí. Filipenses capítulo de número 3. Olha que coisa linda. A partir do primeiro versículo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo diz assim, vou repetir o que eu já falei várias vezes. Paulo era pastor, né? Pastor é igual um pai. Ele não se cansa de pregar a mesma coisa. De repente, já viu o pai? Pai não é assim?
fala com o filho uma coisa, faz isso, e o filho faz não, faz isso. Mas ele não se cansa de estar sempre corrigindo. Eu já não falei, eu já não disse, eu vou repetir mais uma vez. Paulo então vai dizer, eu vou repetir mais uma vez. E o que Paulo tem para falar de tão importante que ele vai dizer assim, não me canso de falar. E o que eu vou dizer é importante, é segurança, vai proteger vocês. Versículo 2, guardai-vos dos cães. Quem seriam os cães, gente? Cães aqui não são os animais. Não, cães aí são pessoas que Paulo chama de irracionais. Dos irracionais. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, falsos líderes. Guardai-vos da circuncisão, daqueles que entravam dentro da igreja dizendo que tinha que se circuncidar, ou que se jactavam por ser circuncidados. Guardai-vos desse, porque a circuncisão somos nós, versículo 3, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne. Eita, glória a Deus! Tem alguém dando glória a Deus nessa manhã comigo aqui? Oh, glória a Deus! Esse Paulo era terrível, gente, mas eu gosto muito dos escritos de Paulo. Paulo, ele confrontava por completo essa questão da circuncisão. Pena que o tempo é muito pequeno para nós continuarmos. Vamos para o tópico de número 2, vamos sair um pouco. Tem que marcar um dia da gente fazer um estudo sobre circuncisão. Fazer um estudo sobre esse tema, circuncisão, e vocês vão ver como é profundo estudar sobre essa questão da circuncisão. Então vocês aprenderam um pouquinho sobre o contexto judaico, sobre essa temática da circuncisão, que Paulo está exatamente falando na carta dos Efésios. Vamos agora para o tópico de número 2. Permita-me beber uma água aqui, para a gente ir para o tópico 2. Então Paulo está dizendo que os gentios eram considerados o quê? Para os judeus? Incircuncisos. E além disso, eles também eram estranhos às promessas de Deus. Assim, nessa parte, pode até deixar aí para mim, Efésios 2:12. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa. Então, o que Paulo está dizendo? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de receber Jesus, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Irmãos, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar porque, olha só. Paulo está escrevendo a um povo que era religioso. Mas Paulo escreve a eles assim, vocês estavam sem Cristo. Deixa eu falar, cuidado. Porque tem muita gente muito religioso, mas que está sem Cristo. Cuidado, religiões. Porque quando Paulo escreve aos gentios, Paulo está escrevendo a um grupo que no passado eram religiosos. Cultuavam lá o seu Deus, suas deusas, os seus senhores e suas senhoras. Achavam que tinham Deus e não tinham. Achavam que estavam agradando a Deus e não estavam. Achavam que tinham Deus, mas não tinham Deus. A gente tem que ter muito cuidado com essas falsas religiões que são apresentadas em nome de Deus, com esse conceito de que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Paulo deixa isso claro aqui, dizendo que eles, Lohan, naquele tempo estavam sem Cristo. E para quem que ele está escrevendo? Para um ateu? Não, ele está escrevendo para um grupo religioso, que achava que tinha Deus e não tinha, que achava que estava servindo a Deus e não estava. Naquele tempo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica. Tá? Eles tinham os seus deuses, iam para o templo cultuar os seus deuses, tinham lá os seus deuses, né? Naquele tempo tinha, o que não faltava era Deus, tinha Deus do amor, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus casamenteiro, Deus da guerra, Deus do trovão, Deus do mar, tinha Deus para tudo. Mas aí Paulo vai apresentar um só Deus, um único Deus.
um só Senhor, uma só fé. Aleluia, aleluia. Então Paulo está dizendo para eles que no passado eles tinham muitos senhores e muitas senhoras, mas estavam sem Deus, estavam sem Cristo, eram separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Tá? Então a gente precisa entender que eles estavam totalmente longe de Deus, assim como eu e você. Lembra do passado? Lembra? Nós achávamos que tinha Deus, nós dizíamos que tínhamos Deus, né? Tudo para nós, eu acho muito interessante, que virou um jargão, né? A pessoa está lá toda no pecado, e alguém fala alguma coisa e diz, graças a Deus. Deus não está com essa pessoa. Deus está com todos, pastor. Não, Deus está com o seu povo. Deus está com seus filhos, porque este povo aqui, eu vou deixar bem claro, vivia sem Deus. Eles eram religiosos, mas viviam sem Deus. Achavam que tinham Deus, mas Deus não estava com eles. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. Tem muita gente achando que Deus está contigo e Deus não está. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão. Eles estavam sem Deus, separados de Israel. Gente, deixa eu falar uma coisa. Seja sincero para mim, você que está interagindo comigo, esse pequeno grupo que hoje está interagindo. Eu entendo que hoje é dia das mães, sem problema. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós não tínhamos Deus, você já tinha ouvido falar em arrebatamento da igreja? Quando você era da religião dos ídolos, que servia os ídolos mudos, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam. Quando você servia ao Deus morto, você sabia que existia, você sabia o que era realmente o arrebatamento da igreja, você sabia realmente o que eram os dons espirituais, você sabia realmente o que era batismo com o Espírito Santo, você sabia não sabíamos nada disso, gente. Nós não conhecíamos Bíblia, nós não manuseávamos Bíblia, nós não entendíamos a Bíblia para nós era um livro estranho, mas depois que nós conhecemos a verdade, o Senhor nos deu o seu Espírito, nós passamos a olhar a Bíblia e ver a Bíblia como um livro especial. Aleluia, tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí, aleluia, aleluia. Então nós precisamos entender, irmãos, que nessa perspectiva, as leis e as promessas eram para os judeus, estavam direcionadas aos judeus. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, passamos a fazer parte do mesmo povo, da mesma aliança, do mesmo pacto. Deixa eu falar uma coisa a você que está me assistindo. Para quem eram as promessas? Para os filhos de Abraão. O Senhor já tinha dito a Abraão que abençoaria a sua descendência. As promessas seriam somente para aqueles que seriam descendência de Abraão. Aí alguém pode dizer, então pastor, então as promessas não são para mim, porque eu não sou descendência de Abraão. Eu não sou filho de Abraão, somente os judeus são filhos de Abraão. Sim, mas olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, abra sua Bíblia, Gálatas, e eu vou explicar isso aqui, Gálatas capítulo de número 3. Então as promessas são para quem? Para os filhos de Abraão. Só que a partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós passamos a fazer parte também do povo da aliança. Deus não tinha uma aliança comigo e nem contigo, porque nós éramos gentios. Mas a partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós passamos a fazer parte do povo da aliança. Hoje, Deus tem uma aliança comigo e contigo. Você pode dizer glória a Deus? Olha o que diz Gálatas 3:29. Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Tudo que Deus prometeu a Abraão, a partir do momento daqueles que estão em Cristo, também terão direito a esta promessa. Somente quem, pastor? Aqueles que estão em Cristo. Então, se sois de Cristo, sois descendência. Hoje, eu e você somos descendentes de Abraão. Não fisicamente, não, espiritualmente. Então, aquilo que Deus prometeu a Abraão, vou te abençoar. A bênção de Abraão está sobre a nossa vida, porque quem está em Cristo faz parte do concerto que Deus fez com Abraão. Meu Deus, isso é muito profundo, gente. Você faz parte do concerto. Passamos a ser filhos de Abraão. Hoje nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. Não apenas os judeus, Lohan, mas nós também somos filhos de Abraão. Amém? Quem é filho de Abraão hoje, pastor? São aqueles que seguem a Jesus. São filhos de Abraão. Continuemos aqui. Para nós finalizarmos aqui então. É pena, irmãos, que o tempo é pouco. Mas a sua revista, quem tem a revista, pega e vai lendo. Porque tem coisas muito, muito profundas aqui nesse assunto da nossa revista. Bom, para a gente finalizar, é interessante, tem um texto muito interessante em Mateus. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 15, que nos mostra muito bem essa questão da temática de Abraão. Mateus capítulo de número 15. Abre a tua Bíblia aí, Mateus 15. O pessoal está entendendo aqui a palavra, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Acompanha comigo, por favor, esse texto. O texto vai dizer de uma mulher cananeia. É uma gentia. É uma mulher que não é da comunidade de Israel. E ela está indo em direção a Jesus. E ela, diz o texto, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, percebe que o autor vai dar ênfase que ela é uma cananeia. Ela não é israelita. Uma mulher cananeia, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela vai clamar e vai dizer assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está desesperada. Ela vai ao encontro de Jesus e ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. É interessante pensar, né? Por que Jesus não respondeu ela? Ela diz: Senhor, filho de Davi, porque ela quer se passar como uma judia. Ela não é judia. Jesus não dá nem atenção, porque Jesus viu a hipocrisia. Senhor, filho de Davi, como se ela está repetindo algo que ela ouviu de alguém. Ela não está sendo verdadeira. Ela quer se parecer com uma judia. E sabe qual é a resposta de Jesus? Silêncio. Jesus não responde nada. E ela vai atrás, e os discípulos vão dizer, acompanhe comigo. Os discípulos vão dizer, e ela respondeu, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogavam dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de ela. Essa mulher vem gritando, Senhor, manda essa mulher embora. Aí Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim salvar as ovelhas perdidas de Israel. E ela vem gritando. No versículo 25, chegou ela, adorou e disse: Senhor, socorre. Veja que ela não diz Senhor, filho de Davi, ela diz: Senhor, me socorre. Ali a hipocrisia acaba. Ela não quer mais parecer-se com uma judia. Ela reconhece que ela não é e que ela precisa de ajuda. Ela diz: Senhor, socorre. Aí Jesus, para testar mesmo se realmente ela estava sincera, Jesus disse assim: não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Por quê? Porque os judeus chamavam as nações gentias de cães, porque eram irracionais, não conhecendo a Deus. E Jesus então diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos. Quem seriam os filhos? Descendentes de Abraão. E dar para os cachorrinhos. Quem seriam os cachorrinhos? Os gentios. Não é bom, eu vim atender os filhos e não os gentios. Mas ela falou assim: mas os cachorrinhos.
ela ali reconhece a sua condição. Mas os cachorros, eu também faço parte desse povo, Senhor. Eu reconheço que eu não sou judia, que eu pertenço a esse povo, os gentios. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A Jesus, diz o texto, Jesus respondeu e disse, versículo 16, ó mulher, Jesus está estupefato no original, ó mulher, nunca o Senhor disse isso a uma mulher, não era comum conversar com uma mulher, um judeu conversar com uma mulher, Jesus está estupefato, diz, seja isso feito para contigo, grande é a tua fé. Jesus não falou isso para mulher alguma, nem para ninguém, grande é a tua fé. A humildade, o quebrantamento, a humilhação desta mulher impressionou Jesus, e Jesus diz, seja como tu quer, seja curada a tua filha. Oh glória. Ali o Senhor está nos ensinando uma grande verdade, que mesmo não sendo descendente de Abraão, mesmo não fazendo parte do concerto, a misericórdia de Deus estendeu para os outros, para as outras nações, para os outros povos. Oh glória, o Senhor estava provando a fé daquela mulher. Vamos para encerrar, versículo 3, tópico de número 3, para a gente encerrar. Hoje eu vou ser mais objetivo, porque hoje é dia das mães e as mamães querem fazer aquela comidinha abençoada. Na verdade não seriam elas que tinham que fazer, né? Aqui. Diz assim, sem esperança e sem Deus. Como vivia, Lohan, as pessoas, como nós vivíamos, Libiane, antes de conhecer Deus? Sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o que diz a nossa revista. Agora Paulo passa a descrever, pode botar 2:12. Obrigado. Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança, sem Deus no mundo. Era assim que eles viviam. Sabe, quem não tem Jesus, vive sem esperança, sem Deus no mundo. Eu fico olhando para as pessoas sem Deus. Já viram um momento de funeral das pessoas ímpias e dos crentes? A diferença? Quando você vai num ambiente de pessoas sem Deus, você vê a desesperança, o desespero, a angústia. Quando você vai num ambiente onde tem cristãos, você vê dor, pranto, saudade, angústia, mas desespero, não. Porque nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança, pastor? Que a morte não é o fim, mas é a passagem para uma nova vida. Quem não tem Deus, fica desesperado com a morte. Quem não tem Deus, não tem esperança. Quem não tem Deus. E aí Paulo está dizendo exatamente isso. Que quando não tínhamos Jesus, não tínhamos Deus, estávamos desprovidos de esperança. Diz assim, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. As pessoas que não têm Deus, ou que pensam que tem Deus e não têm, acham que morreu, acabou. Morreu, descansou. Morreu, acabou. Não. A morte não é o fim. A morte é o início de uma nova etapa na nossa vida. Então nós precisamos decidir aqui agora, aonde nós queremos passar essa nova etapa de vida. Porque existem 2 locais, aonde o homem pode passar a eternidade. O céu ou o inferno. E é aqui nesta vida, que a gente decide, onde nós queremos passar. Não pense você, que morreu, acabou. Que fechou os olhos para este mundo, acabou. Não acabou. Inicia-se uma nova etapa de vida. E é isso que Paulo está dizendo. Que quando nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos esperança. Nós vivíamos sem Deus. Nós achávamos que morreu, acabou. Morreu, descansou. Não é verdade. Ao descobrir a verdade, nós entendemos que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então não tem reencarnação.
Quando estávamos sem Deus, até acreditávamos na reencarnação. Acreditávamos que alguém poderia morrer e depois reencarnar em alguém, até cumprir o seu karma nesta vida. Depois que descobrimos a verdade, percebemos que não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Quando estávamos sem Deus, nós acreditávamos que se procurássemos alguém, um médium, ele poderia mediar e nós poderíamos conversar com alguém que morreu querido, saber como ele está. E aí as pessoas procuravam. Quando estávamos sem Deus, depois que descobrimos a verdade, percebemos que não existe comunicação entre vivos e mortos. Que não existe essa comunicação. A Bíblia diz isso, não existe comunicação entre vivos e mortos. Mas quando estamos sem Deus, nós acreditamos nessas coisas, estamos sem esperança. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém que precisa ouvir? Um dia Deus vai levar esta palavra para alguém ouvir. Alguém que precisa ouvir esta palavra, que está no engano, que está no erro, que está sendo manipulado por falsas religiões, que prometem coisas que nem a Bíblia promete. Então não existe. Então quando nós estamos sem Deus, nós acreditávamos em tantas coisas. Acreditávamos em simpatias, acreditávamos nos horóscopos, acreditávamos nos búzios, nas cartas de tarô, até na leitura de mão alguém acreditava. Nós estávamos sem esperança. Agora não, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Nós descobrimos a verdade, fomos libertos do caminho do engano. Hoje o que guia, o que norteia a nossa vida não é as cartas, não é o tarô, não é o búzios, não é a umbanda, nem o candomblé, nem os santos. Não, o que norteia a nossa vida hoje é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é que vai nortear a nossa vida. Tem alguém me ouvindo aqui nesta manhã? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então os gentios, Paulo está dizendo, eram providos dessa esperança, tá? Não acreditavam em vida eterna, não acreditavam que existe um céu. Mas depois que nós nos convertemos a Jesus, descobrimos que existe um céu, e que ele é real, e que Deus preparou para nós esse céu, e que quando nós deixarmos essa vida, nós iremos morar no céu. Meu Deus, alguém pode dar glória a Deus aí? E para finalizar, para encerrar, deixa eu beber uma água. Olha lá, Márcio está me ouvindo? Márcio, dá glória a Deus. Márcio está dando glória a Deus. Hebreus 9, 27, aos homens está ordenados, bota na tela aí, bota aqui, pode botar na tela também se quiser, Hebreus 9, 27, que alguém está precisando ver isso. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Então a gente precisa entender, que quando nós estávamos no mundo, sem Deus, sem esperança, sem Jesus, nós éramos manipulados por falsas ideias, por falsos conceitos, por falsas religiões. Mas no dia que nós conhecemos a Jesus, porque o inimigo, diz a palavra, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Mas depois que nós nos convertemos, o Senhor tirou essa venda dos nossos olhos. Oh, glória a Deus! Quem está dando glória a Deus comigo? E para finalizar, a trágica e lamentável situação dos gentios, sem Deus no mundo. É possível viver sem Deus no mundo? Sim, é possível. Porque o fato de você afirmar que Deus está com você, não significa dizer que Deus está com você. Eu vou repetir. Tem muita gente batendo no peito dizendo, Deus está comigo. E a grande pergunta que eu te faço é, você tem certeza? O que te garante que Deus está com você? Deus não está com todos. Porque Paulo escrevendo, diz que os gentios estavam sem Deus. Sem Deus. É isso que nós precisamos entender. Sem Deus no mundo. O fato de alguém que está em alguma religião afirmar que Deus está comigo, porque eu sinto que Deus... Cuidado com sentimentos. Eles são enganosos. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Sentimentos enganam a gente. Pastor, então o que me garante que Deus está comigo? Este livro.
A palavra. Através desta palavra você vai saber se Deus está com você ou se Deus não está com você. É a palavra que vai te garantir. Diz o texto aqui na nossa revista para encerrar. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Percebe isso? O fato de ter uma religião não significa dizer que você tem Deus. O fato de você pertencer a um credo religioso não significa dizer que você tem Deus. O fato de você ser muito religioso, fulano é muito religioso, ele participa das reuniões, não significa que você está com Deus. É isso que nós precisamos entender, porque Paulo está escrevendo para um povo que no passado, antes de conhecer Jesus, eram também religiosos, mas qual era a condição deles? Sem Deus. Então, gente, nós precisamos atentar que o fato de pertencer a um grupo religioso, o fato de confessar uma fé religiosa, o fato de dizer que afirmar que Deus está com você, não te garante que Deus esteja com você. É isso que nós precisamos atentar. Porque os gentios estavam sem esperança, não tinham esperança, Fernanda, e não tinham, e sem Deus. E sem Deus. Eles tinham religião, mas não tinham Deus. Serviam uma religião, mas não tinham Deus. Adoravam lá na sua religião, mas estavam sem Deus. E eu quero deixar essa palavra para você pensar. Diz assim, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eram idólatras, serviam a vários ídolos, pois acreditavam que adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então, o que eles achavam? Que servindo aqueles ídolos de pedra, de madeira, de barro, eles estavam servindo a Deus, e eles estavam enganados. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não aceita que alguém adore algum ser e a Ele ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus única, exclusivamente, ou você não adora. O fato de adorar outras divindades, outros seres que se dizem deuses, quer no céu, quer na terra, te afasta de Deus e não te aproxima de Deus. O fato de você adorar senhores e senhoras que são constituídos nessa terra, te afasta de Deus. Deus quer a adoração a Ele única e exclusiva. Eu não sei porquê, mas Deus está falando isso constantemente aqui nas lives, aqui na nossa igreja. Então recebe esta palavra, você que comunga desta fé viva, verdadeira, que você serve a um Deus que não é feito por mãos humanas, que não, você serve a um Deus vivo, Ele é invisível, mas Ele é real. Ei, você não precisa de um ser para apalpar. Não, nós temos um Deus que se comunica conosco por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem alguém me ouvindo? Não fica ofendido, eu te amo, eu estou ministrando essa palavra com amor para a sua vida, para que Deus desvende os seus olhos, abra o teu entendimento e faça ver a verdade, que a luz do Evangelho de Deus chegue ao teu coração, que os teus olhos sejam desvendados e que você passe a adorar única e exclusivamente a Deus, somente a Ele. Que as falsas ideias de religião sejam descortinadas hoje. E que a verdade chegue até o coração dessa vida que me assiste. E conhecereis a verdade, diz o Senhor. E a verdade vos libertará. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que haviam se revelado a Israel. Isso significa dizer, suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Olha só, irmãos. Eles eram religiosos, Fernanda, mas estavam em trevas. Eles tinham uma religião, mas estavam em trevas. Eles tinham deuses, mas estavam em trevas. Eles tinham deuses, senhores, que eles cultuavam e carregavam os seus ídolos para cima e para baixo, mas estavam sem Deus.
faziam suas procissões, levando seus ídolos de barro, de pedra, mas estavam sem Deus. E aí Paulo escreve mostrando a condição lamentável dos gentios, sem Deus, sem Deus. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Me ajuda aí, Lohan, por favor, bota o fundo aí, nós vamos orar ao Senhor. Oh glória, que coisa linda, né, irmãos? Glória seja dada a Deus. Para encerrar, Lohan, bota na tela aí para mim, por favor. Eu vou encerrar e nós vamos orar. Eu quero abrir com você a Bíblia. João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim, Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo de número 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. Versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Não existe mais ninguém. A vida eterna, se alguém quer ter a vida eterna, é esta: conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo que o Senhor enviaste para nos salvar. Quem confessar isto, não há mais ninguém que deve ser inserido aqui. Não há mais espaço para nenhum senhor e nenhuma senhora. Esta é a vida eterna. Que Deus fale melhor ao seu coração. Nós vamos orar agora. Lohan, prepara o fundo, nós estaremos orando ao Senhor. Eu quero agradecer você que participou desse estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração, você que me ouve. E eu queria convidar você. Eu queria convidar meus irmãos que estão aqui. Tem irmãos aqui em lágrimas aqui hoje na igreja. E eu tenho certeza que aí também tem pessoas em lágrimas aí. Que estão lágrimas de alegria por ter conhecido a verdade. E lágrimas também de tristeza por conhecer pessoas que ainda estão no engano. E nesta manhã, eu quero convidar você que me assiste e vocês que estão comigo aqui, para nós nos colocarmos de pé. E nós vamos orar, levantar um clamor. Para quê, pastor? Nós já somos salvos, nós já fazemos parte do pacto. Não porque sejamos melhores do que os outros. Alguém pode me ouvir e achar, nossa, mas eles são tão... Não, nós só somos salvos por causa da misericórdia, do amor de Deus por nós. Nós não somos melhores do que ninguém. E nós desejamos que você também conheça a verdade. E eu queria convidar este povo que está aqui hoje, para nós estarmos orando, para que Deus venha salvar pessoas que você ama, pessoas que você conhece. Eu quero convidar você nesta manhã para uma intercessão. Nós vamos clamar por pessoas que nós amamos, que ainda estão sem Deus, estão presos na idolatria, estão presos na feitiçaria, estão presos nas religiões deste mundo, e acreditam que tem Deus, e nós que conhecemos a verdade, sabemos da verdade, e por causa do amor que temos, um dia eu pensei que eu tinha Deus, um dia eu também achei que eu tinha Deus. Quando alguém falava para mim, eu achava que eu tinha Deus, mas eu descobri que eu não tinha Deus, que eu estava enganado, que eu estava sendo enganado. Mas hoje nós conhecemos e sabemos que temos Deus. Mas há muitas pessoas que amamos, que estão sem Deus agora, que estão nessa condição deplorável, que precisam da nossa oração.
E eu queria convidar você, com lágrimas nos olhos, com fé no coração, para orar por essa pessoa, por essas pessoas. Fale o nome delas, fale para Deus agora o nome delas. Diga para Deus: Senhor, alcança essa vida, alcança essa pessoa. Eu quero convidar você para orar. Ore comigo, faça essa oração, em nome de Jesus. Diácono Eliseu, vem cá, Eliseu. Eliseu era um que vivia, estava morto, mas recebeu a vida. Estava perdido, foi achado. Achava que, né, Eliseu? Achava que tinha Deus, mas descobriu que não tinha. E ninguém melhor do que Eliseu para fazer essa oração e clamar a Deus, para que Deus venha abrir os olhos desses que necessitam desta salvação. Ore com Eliseu, vamos orar, Eliseu, por favor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos, ó Deus, te louvar, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Palavra essa, Senhor Deus, que veio como seta ao nosso coração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, e nossa oração nesta manhã, Senhor, é que o Senhor venha abrir um entendimento, meu Deus, de vida, Senhor Deus, que ouvir a tua palavra, que sejam transformados, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse grupo que está aqui, Senhor. Aqueles que estão nos seus lares, Senhor, que ouviram a tua palavra. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque fomos alcançados pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, fortalecendo o teu povo, Senhor. Abrindo, Deus, o entendimento, Deus, para que venhamos conhecer a cada dia mais o Senhor. Meu Deus, e assim servimos com alegria, meu Deus amado. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por esta manhã tão especial em nossas vidas, ó Pai. Deus, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos encher a cada dia. E a certeza, Senhor, que quando morrermos, Senhor, estaremos na glória com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Coisa boa, né, irmão? Que presença maravilhosa de Deus aqui nesse lugar. E eu espero que esta presença também esteja aí na tua casa, tá? Ore por nós, interceda para que à noite a gente esteja todo mundo bem, para cantar, para louvar, para orar. E vai ser bênção de Deus. Você que participou, deixa aí um comentário, mande um abraço para os irmãos que estão participando. Se confraternize em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.